Só Falando em pós-modernidade. narrativa, falando em narrativa, a gente tem visto um fenômeno nas redes sociais que ficou conhecido como China Maxing. É uma gíria, né, que trata da fascinação das redes por tudo que é chinês, e também eu li um artigo que trazia um dado de que o turismo na China teve 35 milhões de visitantes em 2025. E curioso que eu estava fazendo a nossa pauta ontem e fui assistir, enfim, final do dia estava assistindo o Jornal Nacional. E o Jornal Nacional ontem inaugurou um quadro, mandou correspondentes para a China, inaugurou um quadro dentro do Jornal Nacional para falar sobre a China, o que é Xangai, o que são as cidades, a história da China, e que, assim, e o discurso era: vamos conhecer a nação que vai ditar o futuro. Assim, já é um consenso que a China já está dominando o mundo, é uma potência já que muito provavelmente vai ser quem vai ditar o futuro. E o que é muito também é muito curioso, e aí eu volto para a questão da democracia e do paradoxo, e até um pouco de dissonância cognitiva, que é a gente adorar um lugar que não tem liberdades e garantias individuais mínimas, ou seja, adorar um Estado totalitário, em que a democracia não existe, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala no Dirty Job, né, da dissonância cognitiva, porque como a China está entrando com uma espécie de soft power no cenário que até o jornal da Globo, das 8, está inaugurando um quadro para falar como Xangai é moderna, porque ela é uma mistura de Nova York. Era esse o tom do discurso ontem, que Xangai é uma mistura de Nova York com Rio de Janeiro, com São Paulo, e as maravilhas da China. E eu fiquei assim, em choque, falando, está acontecendo A mesmo. diferença é que em Xangai é diferente do Rio, né? Se o cara fizer muito crime, ele dança. Mas assim, é diferente. Gabi, é assim, eu acho que grande parte das pessoas são de pau duro com a China, certo? Porque a China é supostamente o anti-Estados Unidos, é o inimigo dos Estados Unidos. E aí, inclusive no Brasil, que tem esse anti-americanismo rastaquera, porque é rastaquera, nós somos um país atrasado, certo? Isolado, né? É um país que acredita que a gente tem razão para ser ufanista. Aonde? A gente tinha com a seleção brasileira, nem tem mais. Depois do 7-1 melou. A gente teve com o Fittipaldi, com o Piquet, com o Ayrton Senna. Senna, certo? Acabou. Esse ufanismo que o Lula tenta levantar, e o Bolsonaro também tentava do outro lado, é muito ridículo. Mas eu acho que tem uma questão de fundo aqui, que é assim, Gabi, ah, depois que acabou a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra, isso já estava presente, né? Mas quando acabou a Segunda Guerra, isso ficou muito forte. Todo mundo achava que a União Soviética era o país do futuro. Todo mundo achava. Todo mundo não tinha redes sociais, né? Sim, Mas assim, a a vida era ideia mais de fácil. que o modelo soviético era o futuro, né? E a União Soviética era um regime super totalitário. Gabi, a maior parte das pessoas não estão nem aí para a democracia, é tudo mentira. Então, eu ia até pegando carona aqui no que o Elton falou aqui, pelo menos tem segurança e você não é assaltado nem sequestrado, porque essa questão da China me fez pensar naquele paradoxo do Bauman, que eu acho que está vencendo, o que está vencendo agora entre liberdade e segurança, por mais que as pessoas não estejam teorizando dessa maneira, talvez elas estejam pensando assim como o Elton falou. A China está dando segurança, sei lá que segurança as pessoas podem imaginar, ou segurança pública, Andar como na a gente rua. fala, ou segurança do trabalho, pelo menos eles têm o que comer, enfim, me parece que esse paradoxo que o Bauman apresentou, não só o Bauman, né, mas enfim, que eu estou me lembrando agora que o Bauman traz entre liberdade e segurança, esse pêndulo
atualmente, mesmo que as pessoas não teorizem, está caindo para o lugar da segurança, e não mais para o lugar da liberdade, que era esse ethos pós-Segunda Guerra e, sobretudo, pós-stalinismo, né? Assim, o que você falou que o Elton disse, a gente poderia falar como queríamos demonstrar, né? Assim, porque a maior parte da população não está nem aí para a democracia. Isso é uma das É liberdade. maiores mentiras dos últimos 200 anos. Não está nem aí para a democracia. Quantas pessoas você acha que está preocupada com liberdade de expressão? Ninguém. Só quem trabalha com a palavra pública. Quem não trabalha, não está nem aí. Não está nem aí para a liberdade de expressão. E o anti-americanismo brasileiro, né, latino-americano em grande medida, também europeu, certo? O europeu ficou muito tempo envergonhado com o anti-americanismo, porque se não fosse os Estados Unidos, a Europa estava no saco, certo? Ela tinha ficado. Então, Tinha eu ficado tendo a na achar mão do isso. Hitler ou na mão do Stalin. Os Estados Unidos, e eu não sou nenhum apaixonado pelos. Não estou nem preocupado com isso. Não tenho. Na verdade, não tenho paixão política nenhuma. Por isso que eu ainda não perdi o juízo. Então, assim, os Estados Unidos salvou a Europa do Hitler e do Stalin. Salvou, certo? Quem disser o contrário é um mentiroso. Salvou. E não só com a sua indústria militar e seu exército, com seu dinheiro depois da guerra. E aí os europeus podem desfilar por aí com welfare state, alta qualidade de vida, não sei o quê. Então, mas o anti-americanismo, assim como com a influência dos movimentos populares, já dos intelectuais, o que era aquilo? Na França, o Tony Judt, o historiador, tratou isso muito bem no livro Passado Imperfeito. Essa moçadinha toda chique, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Sartre, Camus escapou dessa baixaria. Tava todo mundo defendendo o terror stalinista, cara. Tava todo mundo defendendo. Só confia em intelectual para salvar o mundo que é ignorante, né? Ou não conhece um, né? Então, assim, hoje com a China, eu acho que há um paralelo, sabe? Primeiro há anti-americanismo, depois há essa ideia de que não, o modelo chinês vai vencer. O que é o modelo chinês? O modelo chinês é um modelo autoritário, Ditatorial. totalitário, totalmente totalitário, mas que tem produzido e melhorado a condição de vida dos chineses e virou uma economia gigantesca, Por isso eu falei do certo? pêndulo, É, do Bauman, né? é isso aí. A Mais segurança segurança, e menos liberdade, mas também para que eu quero liberdade? Para me ferrar se eu não tenho fazer o quê? segurança? O É, que é liberdade, pelo amor de Deus? é. Essa ideia de liberdade política cresceu na Europa no meio das guerras religiosas. A liberdade que a gente fala hoje, liberal, né? Que foi quem inventou esse negócio de liberdade da forma que a gente conhece hoje. O que Locke estava discutindo nas cartas à tolerância? Estava discutindo o direito de você ser protestante e não ser assassinado por um rei que tinha outra denominação cristã, ou o contrário, certo? Isso era Então, liberdade. e era liberdade, era você poder ter uma denominação cristã que você não fosse assassinado pelo rei da hora, tá certo? E o que é o Estado laico? O que é a separação da religião e do Estado? Resultado das guerras religiosas europeias. Então, essa liberdade política que se fala hoje, hoje a noção de liberdade acho que é muito mais perto da noção de liberdade de costumes, né? Sim. Tipo assim, e que às vezes fica meio ridícula quando você fala, por exemplo, gays for Gaza. Vai lá conhecer o Hamas. Gays for Irã. Vai lá conhecer o Hamas. Vai ver. Feministas pelo Irã. Vai lá conhecer. É. Então, é um circo.